Vamos lá, pessoal, vamos continuar o estudo da nossa legislação, Lei Orgânica do Município de Piripiri, certo? Eu quero deixar bastante claro aqui que, independente dessas aulas, é importante que você faça a leitura da letra da lei. Você já deve ter acesso ao, ao documento, ao PDF, ou à apostila. Enfim, eu quero que você faça essa leitura, acompanhe a leitura que nós vamos fazer aqui nesta aula, mas também faça a sua leitura aí como de costume, tá certo? Fazendo anotação, fazendo aí o seu resumo, para quando você for revisar, você já ter um conteúdo adequado para você estudar. Tranquilo? Vamos aqui para a nossa legislação. Lembrar o que nós já estudamos dentro da Lei Orgânica do município de Piripiri. Nós já estamos fazendo a leitura do artigo 8º da Lei Orgânica. Acompanhe aqui no nosso slide. Na verdade, aqui é a nossa legislação. Nós falamos sobre a competência municipal. Aqui no artigo 8º, compete ao município, aí nós, na aula passada, destrinchamos cada um desses incisos, certo? Aqui é só para você revisar onde que nós estamos evoluindo na nossa lei orgânica do município de Piripiri. Aí nós vamos agora, nós fizemos a leitura também do artigo 9º, e vamos agora para o título 3º do governo municipal, o artigo 10 da nossa legislação, da nossa lei orgânica do município de Piripiri. Vou trazer aqui para vocês para ficar melhor. Só um instante. Bom, dos poderes municipais. A gente comentou na aula passada que a nossa legislação federal, a Constituição Federal, nós temos 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, certo? Isso é no âmbito da União. Dentro dos municípios, nós não temos esses 3 poderes, nós só temos 2 poderes. E está aqui no nosso material, no nosso slide, também está na lei orgânica. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, legislativo e executivo. Legislativo lá com as câmaras de vereadores e no executivo os prefeitos, certo? Ou prefeita, no caso aí do município de Piripiri. Parágrafo único. É vedada aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições, salvo nos casos previstos nesta lei orgânica. Ou seja, é como se fosse uma troca de atribuições entre o legislativo e o executivo. Isso de comum acordo, a legislação não permite, certo? Então nós vamos agora adentrar especificamente em cada um desses poderes. Vamos iniciar, dentro da nossa lei orgânica, o estudo do poder legislativo, representado aí no município de Piripiri e em todos os municípios do país, pelos vereadores, pela Câmara de Vereadores, certo? Vamos fazer a leitura da nossa legislação no seu artigo 11. O poder legislativo ele é exercido pela Câmara Municipal, certo? Composta de vereadores eleitos para cada legislatura entre cidadãos. Olha só, aqui já pode ser questão da sua prova. Claro que isso também pode ser cobrado lá em direito constitucional, mas a lei orgânica do município é como se fosse uma constituição municipal, certo? Então, com certeza pode estar na sua prova. E a idade mínima para ser vereador no município de Piripiri é 18 anos. Esse cidadão tem que estar no seu pleno exercício de direitos políticos. Ele vai ser eleito através do voto direto e secreto. Tranquilo? Tenho certeza que você já estudou direito constitucional, isso aqui não é nenhuma novidade. Aí o parágrafo único.
cada legislatura terá duração de 4 anos. É o período de mandato do vereador, certo? Legislatura, 4 anos. Artigo 12. O número de vereadores, isso aqui pode ser cobrado, viu? Com certeza. Se você tiver com um papel aí, caneta, anota, faz aí a sua anotação. O número de vereadores será fixado pela Câmara Municipal por meio de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Então, se na sua questão estiver dizendo que a alteração do número de vereadores será feita pelo governador, será feito pela Assembleia Legislativa do Estado, aí você vai marcar errado, certo? Por quê? Porque essa alteração é feita pelos próprios vereadores do município. Então, se no município de Piripiri, a título de exemplo, são 15 vereadores, e eles querem alterar esse número para mais ou para menos, são eles mesmos. Não precisa vir uma ordem ou uma legislação lá da Assembleia Legislativa, lá em Teresina, para fazer essa alteração, certo? Cabe à própria Câmara Municipal, por meio de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, observados o quê? Observados os limites da Constituição Federal e as seguintes normas que nós vamos mostrar aqui, certo? São aqui quatro normas ou 4 normativas que você tem que observar para que haja essa alteração no número de vereadores. Vejam só, para que haja alteração no número de vereadores, é obrigatório a observância do que está estipulado na Constituição Federal e também o que está aqui na nossa lei orgânica, no inciso 1º, por exemplo. Para a composição da Câmara Municipal, será observado o limite máximo de 15 vereadores nos municípios de mais de 500 mil habitantes e de até 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. Segundo o último censo do IBGE, Piripiri tem cerca de 65 mil habitantes. Então, o número de vereadores na Câmara Municipal do município de Piripiri tem que ser aí de 15 vereadores, até 15 vereadores. É justamente o que nós vamos encontrar aí no parágrafo único da Lei Orgânica, do artigo 12, que diz: fica estabelecido em 15 vagas o número para a composição de vereadores da Câmara Municipal de Piripiri, certo? Inciso 2º. O número de vereadores será fixado até o final da sessão legislativa do ano que antecede as eleições. Veja só. Então, se uma legislatura de 4 anos possui 4 sessões legislativas, claro, óbvio, que a sessão legislativa ela tem um período de 1 ano. Então, é o período anual da legislatura aí dos nossos vereadores. E o que é que vai dizer aí a nossa legislação? O número de vereadores ele será fixado até o final desse ano, até o final da sessão legislativa do ano que anteceder as eleições. Então, esse ano de 2024, nós temos eleições, certo? Então, para se alterar o número de vereadores, essa alteração teria que ter sido ocorrida no ano anterior às eleições, na sessão legislativa anterior às eleições municipais, certo? O que mais que tem que ser observado quando se fixar o número de vereadores lá em Piripiri? Aqui o inciso 3º. A mesa da Câmara enviará ao TRE, logo após sua edição, a cópia da emenda à lei orgânica que trata da alteração do número de vereadores, certo? Só está falando que a mesa da Câmara Municipal, na pessoa do seu presidente, enviará ao TRE a alteração da lei orgânica. Tranquilo? E o inciso 4º, para a gente finalizar, o artigo 12. O número de habitantes a ser utilizado como base de cálculo do número de vereadores será aquele existente
até 31 de dezembro do ano anterior ao da eleição municipal, fornecido mediante certidão pelo IBGE. A mesma situação da sessão legislativa, em que vai haver essa alteração, o ano que vai ter alteração, vai ser levado em consideração também a quantidade de habitantes dentro do município de Piripiri. Tem que ser o número de habitantes emitida por uma certidão do IBGE até a data do dia 31 de dezembro do ano anterior. Aí, as nossas eleições municipais. Tranquilo, pessoal? Vamos lá? Vamos continuar. Ainda falando sobre poder legislativo. Vamos fazer a leitura do nosso artigo 13 da Lei Orgânica. Câmara Municipal reunir-se-á em sessão preparatória, a partir de 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros. Veja só o que diz aqui a nossa legislação. Ou seja, a posse dos nossos vereadores vão acontecer no dia 1º de janeiro do ano após a eleição, certo? No caso aqui do município de Piripiri, 2025, 1º de janeiro de 2025, vai acontecer a posse aí dos nossos queridos vereadores do município de Piripiri. Vamos fazer a leitura dos parágrafos do artigo 13. Sob a presidência do vereador mais idoso, os demais vereadores prestarão um compromisso e tomarão a posse, cabendo ao presidente prestar o seguinte compromisso. Aí aqui nós temos a leitura do compromisso que o vereador vai ter que fazer na sessão de posse. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do meu povo. Professor, isso pode cair em prova? Geralmente não cai o texto da posse do vereador, mas é bom a gente fazer a leitura progressiva, já que nós estamos aqui com o tempo, beleza? Parágrafo 2º. Prestado o compromisso pelo presidente, o secretário que for designado para esse fim fará a chamada nominal de cada vereador que declarará. Assim eu prometo. Nós estamos vendo a sequência da sessão legislativa de posse. O vereador que não tomar posse na sessão prevista nesse artigo deverá fazê-lo no prazo. Agora se tem prazo, aí você anota, aí você grava, certo? O vereador que não tomar posse na sessão prevista, a data designada para tal ato, ele deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo justo e aceito pela Câmara Municipal, certo? Prazo, então, para o vereador que não tomou posse é 15 dias. No ato da posse, os vereadores deverão fazer declarações dos seus bens, repetida quando o término do mandato, sendo ambas transcritas em livro próprio, resumidas em ata e divulgadas para o conhecimento público. Isso aqui é a mesma coisa que acontece, ou a mesma coisa vai acontecer quando você for tomar posse aí na GCM de Piripiri. Você vai também ter que emitir uma declaração de bens, certo? Porque quando a gente ingressa no serviço público, independente se é efetivo, concursado, se é cargo político, você vai ter que fazer essa declaração. Tranquilo? Vamos continuar a leitura da nossa lei orgânica, agora no artigo 14. Cabe à Câmara Municipal, agora aqui, vamos tomar atenção, tomar nota desse artigo 14, certo? É importante. Vamos falar sobre as atribuições da Câmara Municipal. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, certo? Sanção do prefeito é o aceite. É o aceite do prefeito com a legislação que foi aprovada lá na Câmara. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, não exigida para este especificado no artigo 15 dessa lei orgânica, legislar sobre as matérias de competência do município. Guilherme, não entendi foi nada, então vamos lá. Esse artigo 14 aqui vai falar sobre a atribuição da Câmara Municipal com a devida sanção do prefeito, ou no nosso caso, da prefeita, certo? Então, coloquei aqui os incisos, aqui embaixo os incisos, e em cada inciso desse, nós vamos ter que ter a autorização, melhor, a sanção da prefeita.
certo? Nesses incisos aqui, ó, inciso primeiro, segundo, terceiro, cada um desses são legislações, são temas legislativos em que a Câmara Municipal aprova e o prefeito carimba, sanciona, certo? Aí no artigo 15, não necessariamente o prefeito ele vai precisar sancionar. Aí nós vamos fazer a leitura do artigo 14 e do artigo 15, levando em consideração essa diferenciação. No artigo 14, o prefeito tem que sancionar. E no artigo 15, não necessariamente. Certo? Então vamos lá. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do nosso prefeito, o quê? Legislar sobre o quê? Inciso primeiro, faça a leitura aí. Assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual. Aí você vai observar que nesse inciso primeiro, nós vamos ter algumas observações. São alíneas, né, que eu até coloquei aqui depois. Ó, assuntos de interesse local. Aí nós vamos explicar cada um desses pontos para você saber o que é assunto de interesse local, certo? Mas nós vamos fazer isso depois. Vamos terminar aqui as atribuições da Câmara para legislar e o prefeito sancionar. Primeiro, assunto de interesse local. Tranquilo? Inciso segundo, tributos municipais, bem como autorização para isenção, anistia fiscal, remissão de dívida, certo? Também a Câmara Municipal pode legislar tendo a sanção do prefeito. Aí, outros temas, orçamento anual, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, né, que são o PPA, LDO e a LOA. Cabe também ao município legislar sobre. Obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito. Cabe também ao município. Concessão de auxílios e subvenções. Concessão e permissão de serviço público, né, que é o que acontece muito com o transporte público, por exemplo. Concessão de direito real de uso de bens municipais, alienação e concessão de bens imóveis, aquisição de bens imóveis, quando se trata de doação, plano diretor e alteração da denominação de próprios vias e logradouros públicos. Alteração da nomenclatura de ruas, por exemplo. Certo? Esses temas aqui, o município pode legislar e o prefeito ele vai ter que sancionar. Tranquilo? Aí, no artigo 15, nós vamos fazer a leitura do artigo 15. Lá no artigo 15, o prefeito ele não necessariamente precise sancionar, certo? Voltando para o inciso primeiro. Assuntos de interesse local. O que é assunto de interesse local? Ou quais os temas em que o município pode legislar, sendo interesse local. Aí nós vamos fazer a leitura aqui para vocês lembrarem. Ó, saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. O município pode legislar sobre esses temas, certo? Ou de forma concorrente com o Estado, de forma concorrente com a União. O município ele tem competência, por quê? Porque trata-se de assunto de interesse local, certo? O que mais? Proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Por exemplo, o município ele pode tombar bens, atendendo a isso daqui, a proteção de obras, de bens de valores históricos, artístico e cultural. Por quê? Porque isso também trata-se de assunto de interesse local, certo? O que mais? A letra C. Impedir a evasão, destruição, descaracterização de obras de arte de outros bens de valor artístico, histórico e cultural do município. Aberturas de meios de acesso à cultura, educação e ciência. Legislação de assunto de interesse local, concorrente com Estado e União. Lembre-se, tá bom? Proteção ao meio ambiente, ao combate à poluição de todas as formas, incentivo à indústria e ao comércio, também o município pode atuar. Criação de distritos industriais, que são divisões dentro do próprio município. Fomento da produção agropecuária, organização do abastecimento alimentar, cabe também ao município. Promoção de programas de construção de moradias, né? Melhorando as condições habitacionais e saneamento. Então, melhorias e construção.
de moradia. Cabe também ao município. Combate às causas da pobreza, aos fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Cabe também aos municípios. Ao registro, ao acompanhamento e à fiscalização das concessões de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais de seus territórios. Letra M. Ao estabelecimento e implantação da política de educação para o trânsito. Né? Então, dentro do município, nós temos agente de trânsito que tem essa competência aqui mais específica. Cabe também aos municípios educar sobre temas tanto ambiental como também de trânsito. Tranquilo? Cooperação com a União e o Estado, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento do bem-estar, atendidas as normas fixadas em lei complementar federal, ao uso e ao armazenamento dos agrotóxicos e seus componentes afins e as políticas do município. São assuntos de interesse local que a Câmara Municipal pode legislar. Câmara dos Vereadores, eles podem legislar sobre esse tema aqui. Tranquilo? Professor, o que mais? O que mais que nós vamos ter aí na nossa legislação? Veja só, agora vamos fazer a leitura do artigo 15, que são as competências privativas da Câmara Municipal. Certo? Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Aí nós vamos fazer a leitura desses incisos, que são basicamente 19 incisos. São 19 incisos responsáveis aqui por delimitar o campo de atuação da Câmara Municipal. Que tipo de atuação? Competência privativa. Cabe somente à Câmara Municipal legislar sobre isso daqui, certo? Então vamos lá, vamos ver cada um. Inciso primeiro. Cabe à própria Câmara eleger a sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma da lei orgânica de seu regimento interno. Então, é claro, a mesa diretora da Câmara Municipal, né, são os próprios vereadores que vão delimitar tudo isso, certo? Inciso segundo, cabe à Câmara Municipal, privativamente, elaborar seu regimento interno. Inciso terceiro, reajustar anualmente o subsídio dos vereadores. Né? Eles mesmos aumentam seus próprios salários. Também do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, levando em consideração os índices monetários oficiais. Certo? Então, quem aumenta o salário do vereador? Os próprios vereadores. Tranquilo? Inciso 4. Exercer com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, que é justamente a função atípica, a função típica, a função típica do Poder Legislativo. Né? Vocês lembram lá em Direito Constitucional que nós temos a função típica e atípica. A função típica do Judiciário, por exemplo, é julgar, mas atipicamente eles também administram seus bens, né? Os recursos que chegam para lá. No Poder Legislativo, a função típica do Poder Legislativo é legislar e fiscalizar. Certo? E atipicamente eles trabalham também na gestão dos seus recursos públicos, na administração, certo? Então cabe sim ao Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, porque não existe dentro do município de Piripiri Tribunal de Contas Municipal, certo? É estadual. Inciso 5º, autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município quando a ausência exceder a 15 dias. Então, o prefeito precisa viajar para o exterior. E nessa viagem ele vai ter que passar 20 dias. Cabe à Câmara Municipal, certo? Privativamente, autorizar essa viagem, certo? Cabe à Câmara Municipal autorizar. Pelo sim ou pelo não, cabe à Câmara Municipal. E o nosso inciso 6º, proceder à tomada de conta do prefeito municipal quando não apresentar à Câmara, dentro do prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, existe um prazo para o Executivo enviar suas contas para o Legislativo. Né? E esse prazo está aqui. Se passar de 60 dias,
Se ultrapassar o prazo de 60 dias, a Câmara Municipal vai tomar as contas, devido que ao seu poder de fiscalização das contas da administração municipal, certo? Tranquilo? Vamos continuar aqui a nossa leitura. Ainda no artigo 15, compete privativamente a município, a Câmara Municipal, que representar o Procurador-Geral da Justiça, o Procurador-Geral da Justiça, ele não vamos confundir com o Procurador-Geral do município, porque o Procurador-Geral do município, ele é como se fosse o advogado do município, né? Ele representa os interesses do município. O Procurador-Geral da Justiça, ele atua na Justiça Estadual, certo? Na Justiça Estadual. E o procurador, ele atua dentro da carreira de promotor de justiça. Tranquilo? Então, representar o Procurador-Geral da Justiça contra o prefeito, contra o vice-prefeito, secretários municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza, pela prática de crime contra a administração pública de que tiver conhecimento. Certo? Se o prefeito praticou crime e ele for ser processado, cabe à Câmara Municipal, privativamente, encaminhar a informação ou uma notícia de crime para a Procuradoria-Geral de Justiça. E eles que vão encaminhar aí um processo criminal, caso haja provas. Tranquilo? Inciso 8, oitavo, dá posse ao prefeito e ao vice. Conhecer de suas renúncias e afastá-los definitivamente do cargo nos termos previstos em lei. Então, quem dá posse ao prefeito é a Câmara Municipal. Certo? Inciso 9. Criar as famosas CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito, que terão poderes de quê? Qual é o poder da CPI? Investigação, né? Poder de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outras previstas no regimento interno da própria Câmara Municipal, mediante requerimento de quanto? 1/3 de seus membros. Requerimento de 1/3 de seus membros para a apuração de fato determinado e por prazo certo. CPI não pode atuar ad eterno. Os 4 anos do mandato do prefeito com CPI. Não, tem um prazo determinado. Certo? Sendo as suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, esse inciso 9 aqui nós vamos falar da nossa famosa CPI. Inciso 10. Convocar os secretários municipais, os ocupantes de cargo da mesma natureza para prestar informações sobre a matéria de sua competência, sempre que o plenário aprovar. Então, a Câmara Municipal pode convocar o secretário, por exemplo, de Segurança Pública, convocar o secretário de Saúde, sempre que for necessário, sempre que o plenário aprovar essa convocação. Inciso 11. Solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração e autorizar referendo e convocar plebiscito. Quem autoriza referendo dentro do município de Piripiri é a Câmara Municipal. E quem convoca o plebiscito é também a Câmara Municipal aí do nosso município de Piripiri, certo? Aqui na próxima aula nós vamos continuar fazendo a leitura do nosso artigo 15 a partir do inciso 13. Tranquilo, pessoal? Vamos com tudo, hein? Não vamos parar de estudar, não.